Olá, pessoal! Tudo bem com você aí do outro lado? Feliz em compartilhar essa devocional Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rochirola. O meu nome é Silvia, para você que ainda não me conhece, e é um prazer ter você aqui nesse canal. Sinta-se abençoado, sinta-se edificado através dessa palavra. E fica comigo até o final, pois Deus irá falar ao seu coração. E hoje, sábado abençoado, 27 de abril de 2024, não desista só porque Deus não fez no seu tempo. O tempo dele sempre será o melhor. Devocional 118 de 366, a leitura bíblica Lucas capítulo 23, palavra-chave, paz. E a palavra hoje é: o Deus da paz. Disse Jesus: deixo a paz. A minha paz dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. João, capítulo 14, versículo 27. Ao fazer essa declaração, depois da sua morte e ressurreição, Jesus escolheu falar a respeito de paz e mostrar quanto ela é importante. Muitas pessoas não têm paz na vida, porque ainda precisam aprender a confiar em Deus, mas até alguns cristãos ainda não desfrutam de uma paz consistente, porque simplesmente não ouviram a voz do Espírito Santo e acabaram se perdendo no caminho, por vários motivos, como, por exemplo, uma oração não respondida em um ente querido que partiu, ventos contrários que se levantaram, que acabaram não entendendo, pois ouviram a voz da mentira de que Deus as havia abandonado. Às vezes, nós causamos a nossa própria infelicidade, porque não confiamos o bastante. Queremos sempre que Deus mude as circunstâncias que nos afligem, mas Ele está mais interessado em nos transformar do que em transformar a nossa situação. Muitas pessoas têm fé para pedir a Deus que as livre de alguma coisa, mas não têm fé suficiente nele para enfrentar coisa alguma. Jó disse: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Jó, capítulo 13, versículo 15. Ele sabe o que é melhor para nós. E precisamos entender que em todo tempo Deus é bom, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de nos prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Precisamos confiar que Deus é total e completamente justo, o que significa que Ele sempre tem a solução se decidirmos depender dele. Amém? Coloca sua dependência em Deus e confia no Senhor, pois o mais Ele fará. Amém? Vamos para a leitura da Bíblia, Lucas capítulo 23. E aproveita para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva logo abaixo, só você clicar no botão, não custa nada. E também compartilha para o seu próximo, para que essa palavra de Deus também venha falar a multidões dos corações das pessoas. Assim você cresce, eu cresço e nós cresceremos juntos. Amém? Lucas 23. Jesus perante Pilatos e perante Herodes. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: havendo achado este, pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo Rei? E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o Rei dos judeus? E ele respondendo disse: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiu cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E, sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes,
porque também naqueles dias estava em Jerusalém. Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Interrogando-o com muitas palavras, mas eles nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. Herodes, com os seus soldados, desprezou e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais sacerdotes e os magistrados, e o povo disse-lhes: haveis de me apresentado este homem como pervertedor do povo, eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que os acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com esse, e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o! Crucifica-o! Então ele, pela primeira vez, lhe disse: mas que mal ele fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Jesus, a caminho do Gólgota. Versículo 26. E quando iam, levando-o, tomaram um certo Simão, Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe cruz às costas, para que ele levasse após Jesus. E seguiu grande multidão de novo, e de mulheres, as quais batiam nos peitos e os lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará o seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com eles serem mortos. A crucificação, versículo 33. E quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali crucificaram e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam deles, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito com letras grandes, romanas, hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E a nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntaram a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltavam batendo nos peitos. A sepultura de Jesus. Versículo 49. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntavam e haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. Eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos autos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Esse, chegando Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo tirado, envolveu-se num lençol, e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia de preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E, voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos no sábado, repousaram conforme o mandamento. Amém? Lemos até o 56, versículo 56 do Lucas 23. Fica aí para você ler na sua casa. Bom, eu vou ficando por aqui. Agradeço por você ter ficado comigo até o final dessa devocional. Deus lhe abençoe grandemente e nos veremos amanhã. Sendo assim, se Deus permitir, fiquem com Deus.